Existem histórias que o tempo não apaga. Relatos sussurrados nas noites escuras do sertão, onde o medo se esconde atrás de cada porteira, cada sombra, cada passo na estrada de terra. Eu sou a voz por trás dos sussurros, e neste vídeo, você vai ouvir 4 relatos sobrenaturais vindos do interior do Brasil. Se inscreva no canal agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhum relato novo. Agora, apague as luzes, coloque o fone de ouvido e venha ouvir os sussurros do sertão. Primeiro relato. Me chamo Olívio, nascido e criado no sertão goiano, mas essa história aconteceu na divisa com o Mato Grosso, lá para os lados de uma várzea conhecida como Jacaré-Peba. Era mês de setembro de 1998 e eu tinha ido com 2 amigos, Celino e Totonho, passar uns dias pescando no Igarapé do Passarinho. A seca já castigava a terra fazia semanas e muitos focos de incêndio surgiam em tudo quanto era canto. Chegamos numa tarde de céu avermelhado e calor estalando, daqueles que faz até o vento queimar o rosto. Armamos barraca perto de um trecho do rio onde a água ainda corria limpa e pescamos até o sol se esconder atrás do capim alto da margem. Ao anoitecer, fizemos um moquém com os peixes e nos sentamos em volta da fogueira para prosear. Foi quando, já pelas 10 da noite, a paisagem começou a mudar. O ar ficou pesado, abafado demais, e um cheiro forte de terra queimada se espalhou de repente, sem que houvesse sinal de fogo por perto. Então Celino, que era o mais velho e mais cabreiro, se levantou e apontou para o outro lado do rio, os olhos arregalados. "Vocês estão vendo aquilo?" Seguimos o olhar dele e o que vimos me gela até hoje. Uma luz serpenteava por entre as árvores secas da várzea. Não era fogo comum. Era um brilho forte, alaranjado como brasa viva, que parecia flutuar e se arrastar pelo chão. A coisa tinha formato alongado, feito uma cobra imensa, mas com 2 olhos flamejantes que encaravam direto para a gente. Não fazia barulho, não quebrava galho, só se movia suavemente como fumaça viva deslizando no escuro. Totonho começou a rezar baixinho. Eu fiquei sem fala. A serpente de fogo foi se aproximando, e quanto mais se chegava, mais quente o ar ficava. A fogueira tremulava com força e os mosquitos sumiram de repente, como se soubessem do perigo. Quando a luz estava perto o bastante para clarear nossas caras, vimos que não era bicho comum. A criatura tinha o corpo feito de pura chama viva, como carvão aceso em forma de cobra. Os olhos, 2 brasas redondas, e onde ela passava, a grama secava, o solo trincava. Foi aí que Celino gritou: "É o Boitatá! É ele, meu Deus! Protege a gente!" Jogamos água na fogueira, nos enfiamos dentro da barraca com o coração disparado, o chão tremia e parecia que tudo em volta pegaria fogo. Ficamos ali, encolhidos, por mais de 1 hora, até que o calor cessou e a claridade se afastou, voltando para dentro da mata. No dia seguinte, achamos marcas de terra chamuscada no caminho por onde o bicho tinha passado. Um trilho de destruição silenciosa. Abandonamos o acampamento na mesma hora e nunca mais voltamos naquele trecho do Jacaré-Peba. Desde então, toda vez que o céu fica vermelho no entardecer da seca e o vento sopra quente demais, eu lembro daquele olhar em brasa do Boitatá. Não era lenda de velho não, a coisa existe. E guarda as matas, queimando quem ousa mexer no que não deve. Chegamos a um ponto crucial, e se você continua aqui é porque a escuridão também te atrai. Antes de prosseguirmos, junte-se ao nosso círculo, inscreva-se para não se perder nas sombras, deixe seu like como um sinal de coragem e compartilhe para que mais almas curiosas encontrem este caminho. Podemos continuar? Escreva nos comentários de onde você está ouvindo e vamos para o próximo relato. Segundo relato. Me chamo Mário, sou caminhoneiro há mais de 20 anos. Mas o que eu vi naquela madrugada de setembro de 2007, numa estradinha de chão conhecida como Estrada dos Aflitos, no interior do Maranhão, ainda hoje me faz repensar cada viagem que faço sozinho. A tal estrada liga 2 pequenas comunidades e, apesar de ser pouco movimentada, é usada por quem quer cortar caminho entre Buriti Bravo e São João do Paraíso.
Eu já tinha passado por lá algumas vezes, mas evitava a noite por causa das histórias que os moradores contavam. Coisas de gente vendo vulto, luzes estranhas, vozes no escuro. Mas naquela noite eu estava atrasado para entregar uma carga de milho e resolvi arriscar. A estrada era estreita, cercada por mato fechado dos dois lados, e a lua cheia mal dava conta de iluminar. Por volta das 2 da manhã, meu farol pegou uma figura lá adiante, no meio da estrada. Achei que era alguém com algum problema, talvez uma moradora, e fui reduzindo a marcha. Conforme fui chegando perto, percebi que era uma menina. Devia ter uns 10 ou 11 anos, toda vestida de branco. O vestido parecia antigo, daqueles bem rendados que se usava em tempos de primeira comunhão. Ela estava de costas, com os cabelos bem pretos cobrindo quase todo o rosto. Estava parada, de cabeça baixa, no meio da estrada, como se esperasse alguma coisa. Parei o caminhão a uns 5 metros dela. Liguei o alerta, abaixei o vidro e gritei: "Ô menina, tá tudo bem? Você se perdeu?" Ela não respondeu, só virou devagar, muito devagar, até me encarar. Meu coração gelou na hora. O rosto dela era pálido demais, os olhos fundos, negros como poço. Não era um olhar normal, era um buraco. Senti um peso no peito, como se alguma coisa invisível estivesse me apertando o ar. E então, ela sorriu, um sorriso tão frio, sem vida, que me deu um enjoo na hora. E naquele instante, a luz do caminhão começou a piscar. Eu fechei o vidro de novo e tentei dar ré, mas o caminhão não respondia. Motor ligado, mas as rodas travadas como se algo me impedisse de sair. Quando olhei de novo, ela não estava mais lá. Foi aí que ouvi 3 pancadas fortes na carroceria. Parecia que alguém estava andando em cima da carga. Quando saí do susto e desci para ver, não tinha ninguém. Mas lá em cima, na lona que cobria o milho, tinha pegadas pequenas e molhadas, como se alguém tivesse saído de dentro do rio. Depois disso, o caminhão pegou normalmente, voltei devagar e só consegui dormir depois de chegar na cidade e tomar uns 3 copos de cachaça. Meses depois, conversando com um senhor que morava por ali, ele me contou que muitos anos atrás, uma menina desapareceu naquela mesma estrada. Dizem que ela foi vista pela última vez andando em direção ao mato de vestido branco, depois de uma discussão com a mãe. Desde então, caminhoneiros e viajantes juram ver a menina de branco, sempre parada, no mesmo lugar. E todos sentem a mesma coisa, um vazio no peito e um medo que não se explica. Se é alma penada ou ilusão, eu não sei, mas sei que nunca mais passei por aquela estrada à noite. E se um dia você ouvir falar da Estrada dos Aflitos, acredite, o nome não é exagero. Terceiro relato. Boa noite, pessoal dos Sussurros do Sertão. Boa noite, Jonas. Quem me contou essa história foi minha avó, Dona Lourdes, nascida e criada numa pequena comunidade chamada Serra do Cedro, no interior de Minas Gerais. Ela jurava por tudo que tinha visto com os próprios olhos o que vou relatar aqui. E conhecendo o jeito sério e devoto dela, nunca ousei duvidar. A comunidade era cercada por morros cobertos de mata fechada, e no topo de um deles havia uma capelinha antiga, construída no século XIX pelos primeiros moradores da região. A Capela de São Jerônimo, como era chamada, ficava isolada, esquecida pelo tempo. Já na juventude da minha avó, nos anos 50, ela já estava praticamente em ruínas. O altar carcomido, os bancos podres e o sino mudo há décadas. Ainda assim, algumas pessoas subiam até lá para rezar em momentos de desespero. Minha avó contou que, numa sexta-feira santa, ela e 2 amigas decidiram subir até a capela ao entardecer para fazer orações. Era uma tradição entre as mais velhas da vila, e elas queriam repetir o gesto, mesmo sendo adolescentes. O caminho era íngreme e o mato tomava conta da trilha, mas conseguiram chegar antes de escurecer. Acenderam velas num pequeno altar improvisado e começaram a rezar o terço. Lá pelas tantas, enquanto rezavam de olhos fechados, ouviram o som do sino, uma única badalada grave, abafada.
As 3 se entreolharam assustadas. Não havia corda naquele sino havia anos. Assustadas, decidiram encerrar as orações e voltar. Mas, ao se virarem, a porta da capela estava fechada, trancada por dentro. Uma delas tentou empurrar, mas era como se uma força invisível segurasse a madeira. Foi então que ouviram passos ecoando entre os bancos. "Tem alguém aí?" gritou minha avó, tentando manter a voz firme. E então, ele apareceu. Na entrada da sacristia, surgiu a figura de um padre, alto, vestindo batina preta, com as mãos cruzadas sobre o teito. Ele caminhou lentamente até o altar, onde parou, e virou-se na direção delas. Mas ele não tinha rosto. No lugar dos olhos, boca e nariz, havia apenas uma superfície lisa, pálida como cera. Um véu de sombra parecia envolvê-lo. As velas começaram a apagar, uma por uma, mesmo sem vento, e o ambiente ficou gelado. Minha avó e as amigas caíram de joelhos rezando em voz alta. Uma delas começou a chorar, a outra ficou em choque, imóvel. O padre ficou parado, silencioso, por uns minutos, eternos. E então, sem aviso, desapareceu diante dos olhos delas. A porta rangeu sozinha e se abriu lentamente. Elas correram dali sem olhar para trás, tropeçando na trilha até chegar de volta ao povoado. Depois daquele dia, ninguém mais teve coragem de subir à capela. Anos depois, ela foi engolida pelo mato e hoje só resta parte do sino, que caiu da torre e se quebrou em 2. Minha avó sempre dizia que aquele era o espírito de um padre amaldiçoado que havia morrido em pecado, abandonado pelos fiéis. Dizem que ele aparecia nas noites santas, buscando quem ainda ousasse entrar no templo esquecido. E até hoje, se você passar pela estrada que contorna a Serra do Cedro, dizem que pode ouvir, ao longe, o som grave de um sino perdido. Uma única badalada, como um aviso sombrio vindo do alto da colina. Quarto relato. Boa noite, Jonas. Boa noite, ouvintes. Meu nome é João e a minha vida profissional foi inteiramente dedicada à geologia. Sou um geólogo de formação e durante décadas o meu campo de estudo e paixão me levou a explorar os recônditos mais profundos do Brasil. Percorri inúmeras cavernas, desvendei os segredos guardados em formações rochosas milenares e analisei a complexidade do tempo geológico em diversas e vastas regiões do nosso país. Sempre me considerei um homem de ciência, alguém com uma mente pragmática e racional que busca incansavelmente por respostas concretas, fundamentadas em dados empíricos, na composição das rochas, em medições precisas e na compreensão da vasta escala de tempo geológico. A minha carreira foi pautada pela lógica, pela análise e pela busca por explicações baseadas em evidências. Contudo, a experiência que vivi em São Miguel das Almas, uma pequena e remota localidade no interior do Maranhão, marcou-me de uma maneira tão profunda e inexplicável que nenhuma das minhas convicções científicas, nenhuma lógica ou teoria geológica foi capaz de justificar ou sequer arranhar a superfície daquele mistério. Foi um evento que desafiou tudo o que eu acreditava ser possível, deixando uma cicatriz em minha percepção da realidade. Era o ano de 2011. Lembro-me bem do dia em que recebi um convite peculiar, vindo de uma equipe de estudos ambientais ligada à universidade local. Havia chegado aos seus ouvidos relatos intrigantes e perturbadores sobre uma gruta, localizada nas profundezas da região serrana do município. Era um lugar que os moradores daquela área evitavam a todo custo. Um local envolto em superstição e medo que, curiosamente, mal constava nos registros topográficos oficiais. Era conhecida de forma genérica como Gruta de São Miguel. Mas os habitantes mais antigos, aqueles que guardavam as histórias e lendas locais, a chamavam por um nome muito mais ominoso e evocativo, a Boca do Inferno. Esse nome, eles insistiam, não era uma referência à sua aparência física ou à sua estrutura rochosa, mas sim às vozes. Vozes que, segundo os relatos persistentes e assustadores,
podiam ser distintamente ouvidas lá dentro, ecoando de suas profundezas sem qualquer fonte aparente. Essa peculiaridade foi o que inicialmente despertou minha curiosidade, desafiando a minha natureza cética de cientista. Chegamos ao local nas primeiras horas da manhã, após uma jornada exaustiva de várias horas de caminhada ininterrupta pela densa e sufocante mata. O ambiente se revelou estranho desde o início, com uma atmosfera que parecia carregar um peso invisível. A vegetação ao redor da entrada da gruta era notavelmente mais escura, quase sombria, como se os raios do sol, por alguma razão inexplicável, não conseguissem penetrar ou tocar corretamente aquele trecho específico da floresta. O ar ali era discernivelmente pesado e úmido, carregado com um cheiro peculiar, uma mistura de terra velha e mofada, misturada a algo mais, algo que remetia fortemente ao odor acre e inconfundível de enxofre queimado. Uma sensação de desconforto imediato se instalou. A entrada da gruta era surpreendentemente pequena, quase imperceptível, astutamente escondida por uma profusão de arbustos entrelaçados e raízes retorcidas. No entanto, ao cruzarmos o limiar e adentrarmos suas profundezas, ela se alargava de forma impressionante, revelando um salão interno vasto, com paredes escuras e úmidas que pareciam absorver toda a luz. Éramos um trio, eu, seu Raimundo, um guia local experiente e taciturno que conhecia a região como a palma da mão, e Felipe, um jovem cientista que me acompanhava na pesquisa. Com as lanternas potentes e os equipamentos de medição cuidadosamente preparados, começamos a tarefa de mapear a estrutura interna da gruta. Inicialmente, tudo parecia se encaixar nos padrões esperados para uma formação geológica daquele tipo, exceto por um detalhe perturbador: o eco. Havia algo intrinsecamente estranho na forma como nossas vozes se propagavam. Elas pareciam se espalhar de uma maneira peculiar, como se fossem repetidas ou mimetizadas por uma outra entidade, um coro sutil e quase inaudível que as acompanhava, criando uma distorção sutil, mas perceptível. Foi nesse momento de concentração, enquanto tentávamos decifrar a acústica incomum do local, que as vozes se manifestaram. Primeiro, vieram de muito longe, quase inaudíveis, como um sussurro etéreo, uma murmuração indistinta de vozes em coro. Elas pareciam falar em uma língua completamente desconhecida, uma cadência estranha que nenhum de nós conseguia reconhecer. Paramos abruptamente, desligando todos os equipamentos que pudessem produzir qualquer ruído, e nos concentramos em ouvir com mais clareza. As vozes emanavam claramente das profundezas da gruta, mas não havia nenhuma brisa, nenhum fluxo de água, nada que pudesse justificar a sua origem natural. O rosto de seu Raimundo, normalmente impassível, empalideceu visivelmente, revelando um medo ancestral. Ele nos confidenciou que já havia ouvido essas vozes antes, há muitos anos, quando se aventurou na gruta com um grupo de caçadores. Aquele encontro terminou em tragédia. Um dos caçadores simplesmente desapareceu, como se tivesse sido engolido pelas sombras da terra, nunca mais sendo encontrado. Seu Raimundo jurava, com uma convicção gélida, que as vozes pertenciam a almas penadas, espíritos presos dentro daquele abismo clamando por redenção ou por liberdade. Felipe, o estudante, tentou disfarçar o nervosismo com um riso forçado, mas sua voz falhou, revelando o terror que o dominava. Estávamos todos paralisados, nossos corpos rigidamente tensos pela tensão, a respiração presa na garganta, os olhos arregalados na escuridão. O medo, antes um pressentimento, agora se materializava no ar pesado. Foi nesse instante que o ambiente da gruta esfriou de forma súbita e drástica. Um frio que parecia emanar das próprias paredes, mesmo que nossos equipamentos continuassem a registrar uma temperatura ambiente estável. As lanternas, uma por uma, começaram a falhar, suas luzes piscando erraticamente antes de se apagarem por completo, mergulhando-nos numa escuridão quase total. Apenas a minha lanterna, teimosamente, continuava a emitir um feixe de luz fraco e vacilante. E então, em um crescendo aterrorizante,
Ouvimos novamente, mas dessa vez muito mais alto, mais claro, mais direto. Saiam! Era uma voz, firme e autoritária, mas que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo, um coro uníssono que reverberava em nossos ouvidos e em nossas mentes. A mensagem era inconfundível, uma ordem implícita, mas carregada de uma ameaça velada e palpável. Não hesitamos. Um impulso primitivo de autopreservação nos impulsionou para a saída. Saímos correndo, tropeçando uns nos outros, batendo nas paredes úmidas, arranhando-nos nos cantos afiados das pedras, mas sem ousar olhar para trás. A única coisa que importava era a fuga, a necessidade desesperada de escapar daquele lugar. Quando finalmente emergimos da gruta, foi como se tivéssemos atravessado uma barreira invisível do tempo e do espaço. O céu, que antes estava claro e ensolarado, agora estava escurecido, coberto por nuvens ameaçadoras, e um vento forte e gélido chicoteava a vegetação ao nosso redor. A sensação de que algo, ou alguém, tinha nos seguido até a saída era avassaladora, um arrepio que percorreu a espinha de cada um de nós. A atmosfera lá fora, embora parecesse normal para o restante do mundo, estava intrinsecamente alterada para nós. Aqui no canal, todo domingo você mergulha em novos relatos sobrenaturais, lendas assustadoras e mistérios do interior do Brasil. Se você tem um relato sobrenatural, envie pra gente. Sua história pode ser contada aqui, nos Sussurros do Sertão. Inscreva-se, curta e ative o sininho. E lembre-se, no sertão, até o vento pode carregar uma voz. E se esse vídeo te prendeu até aqui, deixa o like. Isso mostra pra gente que você quer mais histórias sombrias e ajuda o canal a continuar crescendo. Nos vemos no próximo relato. Ou será que você já está sendo observado?